me ajuda bastante. E um comentário que eu queria fazer rapidinho antes da gente começar o estudo é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias, que eu queria dividir com vocês rapidamente. Algumas lições que nós passamos na vida, a gente passa aquele momento, aquela situação, às vezes é uma situação dolorosa, a gente demora para digerir, para entender, e o tempo, né, vai agindo na vida da gente, as coisas vão se modificando, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando ao longo dos anos aí, a gente vai tentando melhorar, e aí aquela lição lá de trás, aquela situação, aquele problema, ou aquela coisa que já foi superada lá de trás, por vezes ela retorna para nós. Ela retorna como um teste, como uma prova. Será que nós realmente aprendemos? Será que nós vamos realmente saber lidar novamente? Então, eu passei por essa experiência recentemente e aí eu fiquei refletindo sobre isso. Mas o quanto é importante, né, a gente ter a certeza de que nós estamos tentando nos modificar, tentando melhorar. E aquela situação que retorna, muitas vezes, é um teste para que a gente possa realmente olhar para dentro de nós e entender que nós avançamos, que nós melhoramos, que aquela situação não tem mais o poder ou a condição de nos desanimar, de nos atrapalhar, né? Então vamos ficar atento, às vezes aquela situação volta, aquele pensamento, aquela dor talvez, né? Ela retorna, mas é para nos ensinar, não é para nos desafiar, não é para nos derrubar, é para nos ensinar que nós já aprendemos a lição. Então vamos olhar por esse lado, quantas bênçãos aí nos últimos anos, a própria doutrina na vida da gente, né? A gente consegue olhar o antes e o depois aí, quanta coisa a nossa cabeça, o nosso pensamento já se modificou. Nem todos vão nos acompanhar, né? Mas eu acho que nós devemos fazer a nossa parte. A nossa parte é o estudo, a nossa parte é a dedicação, a nossa parte é a seriedade com a doutrina. E aí as outras coisas elas vão passando, elas vão complementando aí o nosso aprendizado. Queria deixar essa reflexão aí para vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, me enviem por direct que a gente conversa, tá bom? Pessoal, então vamos lá, dar início ao nosso estudo. É um pouquinho extenso hoje, mas muito, muito interessante, muito bacana. Nós vamos dar sequência então ao Filosofia da Mediunidade. Para quem não conhece ainda, é esse livro aqui, Filosofia da Mediunidade, volume 1, onde Miramês estuda o livro dos médiuns. E hoje nós vamos entrar no capítulo 14, 15 e 16. E aí, pessoal, diferentemente do Filosofia Espírita, onde Miramês estuda questão por questão do Livro dos Espíritos, aqui ele não estuda todos os itens, mas ele vai pontuando aí os itens e fazendo um apanhado geral do que está sendo falado nos itens próximos, ou nos itens anteriores, ou nos itens seguintes. Por exemplo, aqui, hoje nós vamos entrar, na live passada a gente falou sobre o item 14 do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos entrar no item 15, que é o capítulo 14 aqui, que ele está analisando. E aí o próximo item é o item 19. Não é que ele está pulando, né, o 16, o 17, o 18 e vai falar sobre o 19. No 19 ele está também fazendo todo esse apanhado. Ele vai centralizar no item 19, mas ele não deixa de também comentar e de falar o que está sendo dito até chegar nesse item. E aí o capítulo 16 a gente vai falar sobre o item 23, então do 19 ao 23 ele não pula, tá, pessoal? Ele vai retomar lá no 23 o que foi falado até o 23, só para tirar essa dúvida aí que algumas pessoas ficaram, tá bom? Então vamos lá. Antes de entrar na coleção em si, vamos abrir lá o Livro dos Médiuns no capítulo 2, no item 15. Quem tiver com o Livro dos Médiuns aí pode seguir, fica mais fácil. Olha só. Eu selecionei um trecho aqui pra gente comentar, pra gente ler e a gente vai refletindo. Olha só o que ele vai dizer. Item 15. Referimos-nos há pouco à palavra milagre.
E uma breve observação a esse respeito não ficará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. Lembrando que o capítulo 2 aqui a gente está falando, né? O maravilhoso e o sobrenatural. Quem acompanhou as últimas lives aí já está por dentro de tudo que Kardec está trazendo aqui de elemento, trazendo de conhecimento, para a gente poder analisar então o que seria esse maravilhoso e esse sobrenatural, que muitas vezes é utilizado de forma muito superficial. E nesse capítulo ele vai trazendo aí um entendimento para a gente do que realmente a gente deve entender como esse sobrenatural e esse maravilhoso. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre os milagres, o milagre, né? Olha só o que ele vai refletir para nós aqui. Em sua acepção primitiva e em sua etimologia, né, a origem da palavra, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. No entanto, essa palavra, assim como tantas outras, afastou-se do sentido originário e hoje se refere a um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual e é apenas como comparação ou metáfora que a aplicamos às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Então, olha a acepção de como é utilizado o significado da palavra milagre. Como algo, um ato divino, né? Um ato do poder divino contrário às próprias leis de Deus. Então, é essa acepção que muitas vezes é usada, né? Não faz parte de nossos objetivos, de modo algum, examinar se Deus julgou útil, em certas circunstâncias, revogar leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não revogam de modo algum essas leis. Olha a importância da gente esclarecer isso, né? Não tem nenhum caráter milagroso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então ele faz essa observação que é muito importante. Porque quem não conhece, quem não sabe, quem nunca estudou, pessoal, sempre vai atribuir isso, os fenômenos espíritas, ao extraordinário, ao maravilhoso, a algo que não tem explicação, a algo que é de outra, enfim, né, de tantos aí significados que a gente escuta. Então ele deixa claro, né? O objetivo que ele tem aqui no capítulo é única e exclusivamente, né? Unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que eles pareçam, eles não revogam as leis de Deus, não têm caráter milagroso, que é importante, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. E aí ele segue aqui. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se da forma mais racional. Logo, não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Então, olha só, os fenômenos espíritas explicam-se de forma mais racional. Logo, não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Então é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Lá no final do item 15, no finalzinho do penúltimo parágrafo, no último raciocínio aí, olha o que Kardec vai trazer para nós também, olha só. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem dúvida, o da escrita direta, pois é um dos que demonstram, de maneira mais patente, a ação das inteligências ocultas. Mas o fato dele ser produzido por seres ocultos não permite dizer que é mais milagroso que quaisquer outros fenômenos provocados por agentes invisíveis. Pois esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. Quem são esses seres ocultos que povoam o espaço? E que são forças, que é uma força da natureza, pessoal? Os espíritos, né? Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, assim como sobre o mundo moral. Então olha aí essa observação sobre a escrita direta, né? Sobre a psicografia, que é
um fenômeno que acontece e que a gente explica através desses seres invisíveis, né? E não é um milagre, é algo que realmente acontece e prova, né, a ação incessante dos espíritos no mundo material. E para fechar o item 15, olha o que ele vai dizer aqui no último parágrafo, também é muito importante. O Espiritismo, esclarecendo-nos sobre essa força que é os espíritos, né? Essa força da natureza, dá-nos a chave de uma grande quantidade de coisas inexplicáveis. De coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que em tempos remotos puderam passar por prodígios. Como ocorreu com o magnetismo, o Espiritismo revela uma lei, se não desconhecida, ao menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, pois foram produzidos em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. Então o Espiritismo veio para esclarecer esses fenômenos, essas situações que acontecem e que não tinha explicação e que era atribuído sempre ao maravilhoso, ao sobrenatural, né? E foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos voltam à ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem algo mais milagroso ao fazer uma mesa girar ou finados escreverem, do que o médico que faz um moribundo reviver, ou o físico que faz um raio cair. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência espírita, fazer milagres, seria ou um ignorante no assunto, ou um enganador. Então olha o alerta também que Kardec coloca, né? Então aquele que se utiliza de alguma forma da ciência espírita para fazer milagres, né? Nesse sentido sobrenatural, para manter esse sobrenatural, esse desconhecido, esse maravilhoso, né? Que às vezes é atribuído, esse então seria um ignorante no assunto ou um enganador. Então para a gente ter muito cuidado com o que a gente vê aí muitas vezes, né? Rondando aí algumas informações, alguns procedimentos. Então, ignorante no assunto ou enganador, para a gente pensar. Vamos entrar lá na coleção Filosofia da Mediunidade, para a gente ver como que Iramês vai ajudar a gente a compreender esse item aí, esse item 15. Olha só o que ele vai dizer, ele vai chamar o capítulo 14 de comunhão. Ele vai dizer o seguinte: a doutrina espírita não é somente religião, filosofia ou ciência. Ela é a união dos três princípios, por entender e explicar todos os ramos de saber, ajudando aos seres humanos dispostos a estudar os caminhos que deverão percorrer com mais entendimento. Ele explica os fenômenos com clareza e indiscutível lógica, para a maior riqueza da ciência divina, dando aquela tranquilidade de quem sabe. Quem deseja conhecer a sua profundidade deve revestir-se de sinceridade para que os resultados não fiquem escondidos, em se ajuntando com outros pesquisadores para a troca de resultados. Não se deve nunca julgar a doutrina por si mesmo, nem usá-la para proveito próprio, em relação ao aspecto financeiro. Então ele também faz essa alerta, né? Lembrando, pessoal, eu lembrei quando eu li essa parte, né? Quando eu estudei essa parte, eu me lembrei do início lá, né? Do fenômeno das mesas girantes. O que acontecia, né? Como estava no começo, Kardec estava estudando, estava investigando para depois vir a codificação, né? Mas naquele primeiro momento, muitos tiraram proveito, né? Muitos faziam aquilo ali como se fosse um show de mágica, um espetáculo, e ganhavam dinheiro com isso, né? Salões europeus, principalmente, né? Então, via-se muito isso. Naquela série, né, que eu já mencionei aqui para vocês algumas vezes, que fala sobre o mágico Houdini, lá mostra, porque o Houdini era um mágico muito famoso na época, famoso no mundo todo.
E nessa série sobre a vida dele aparece um momento onde um desses salões estavam brincando, né, experimentando as mesas girantes, porque estava acontecendo naquele momento. Mas aquele trecho que foi mostrado ali no filme foi para mostrar que tinha pessoas. Ele não estava criticando a doutrina e nem a mesa girante, mas estava mostrando que muitas pessoas naquele momento tiravam proveito, né, e era um programa de divertimento para a nobreza. Kardec também, né, o filme mostra, a Micheline, nossa amiga, mostrou aí para nós também, no filme do Kardec também mostra. O do Houdini mostra com mais detalhes ainda. Quem puder ver depois, é interessante para a gente entender aquele contexto ali. E como o Houdini era um mágico, né, então tinha todo aquele mistério, né, toda aquela situação. Então, muitos, né, ganhavam dinheiro com isso, né, com essa brincadeira. Enfim, era um divertimento ali para a nobreza, os salões europeus, né? Então aqui ele alerta, né? Não se deve nunca julgar a doutrina por si mesmo, nem usá-la para proveito próprio, em relação ao aspecto financeiro. Isso vale para nós até hoje e vai valer sempre, né? E aí ele segue. A doutrina espírita está em perfeita comunhão com as leis naturais, e mesmo o mau entendimento dos homens, ao colocá-la como contrária a essas leis, com o tempo será revisto, obedecendo-se às leis, na altura que os seres humanos atingiram. As lições são, por excelência, gradativas. Então não adianta a gente impor, né? A gente querer colocar, porque, pessoal, é gradativo, a gente não dá salto, né? É o que ele fala aqui, obedecer. Com o tempo será revisto, né? Esse entendimento aí, ou de achar que está contrário às leis de Deus, que muitas outras religiões pregam isso, infelizmente. O tempo aí nosso é tão precioso, é tão escasso, né? A gente deveria usar para fazer alguma atividade no bem, alguma atividade em benefício do outro, mas algumas religiões ainda usam do tempo, que é uma coisa tão preciosa, para atacar a doutrina espírita. Então, o que ele fala aqui é interessante para a gente saber, né? Para a gente entender que mesmo esses que colocam a doutrina como contrária às leis de Deus, né, com o tempo isso será revisto, porque vai obedecer a essas próprias leis, que uma dessas leis é a lei de progresso. Então a humanidade vai dando passos aí e isso vai ficar para trás, né? Isso vai deixar de acontecer em algum momento. As lições são, por excelência, gradativas. Então não adianta a gente querer impor, a gente querer brigar, a gente querer... Não adianta, né? Isso é perda de tempo também. Então as lições vêm gradativamente, aos poucos, essa mentalidade. A própria evolução do ser humano vai acompanhando isso, e esse comportamento aí de dúvida, de ataque, ele vai sendo modificado, né? Seguindo aí, a crença em Deus e nos espíritos é a base dos estudantes da verdade. Como pode haver religiosos que não acreditam nesses pontos básicos? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. Então, deixa eu voltar. A crença em Deus e nos espíritos é a base dos estudantes da verdade. Como pode haver religiosos que não acreditam nestes pontos básicos? Miramês está perguntando aqui para nós. No entanto, somente crer não é a solução. É preciso dar execução a essa crença, analisar os conceitos expostos nos livros basilares da doutrina, passando com urgência a sua vivência. Então isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente lê, a gente acha bonito, né? E ele fala, né? No entanto, somente crer não é a solução. É preciso dar execução a essa crença. Pessoal, muitas pessoas às vezes até se consideram espíritas, né? E a gente tem que respeitar quando a pessoa se considera espírita. Mas, olha só, quando ele fala que no entanto, somente crer não é a solução, é preciso dar execução a essas crenças, né? Então a gente precisa movimentar, a gente precisa viver uma vida, né? Viver a nossa missão, a nossa caminhada terrena, de acordo com o que a gente acredita, né? Então ele chama a nossa atenção aqui.
é preciso dar execução a essa crença. Se eu acredito em Deus e acredito nos espíritos, como que isso vai modificar a minha vida? Como que eu vou executar essa crença? Vivendo o Evangelho é o primeiro ponto. A nossa reforma moral, a nossa renovação íntima é o segundo ponto. Então já é uma forma de dar execução a essa crença. E aí ele reforça aqui a importância do estudo da codificação, analisar os conceitos expostos nos livros basilares da doutrina, né, que é a codificação em si. Passando com urgência a sua vivência. Então viver o que a gente está aprendendo, o que a gente está estudando, o que a gente está começando a entender. A gente está começando, pessoal. A gente está começando a entender. Então, passando com urgência a sua vivência. Significa que a gente tem que correr, que a gente tem... Não, a gente tem que ir no nosso tempo, estudando, aprendendo, investigando, analisando e, claro, modificando também a nossa caminhada para melhor. O estudioso do Espiritismo é e deve ser um iniciado capaz de assimilar os ensinamentos e mudar o que deve ser mudado para melhor. Desconhecer o ódio, que é muitas vezes um pouco difícil para nós, né? Não dar ouvidos às injúrias, também é outro desafio aí grande para todos nós. Esquecer as ofensas, não mudar seu roteiro de amor. Se foi caluniado, deve ser um perdão volante. Ser aquele que não se ofende com a maledicência. Pessoal, lendo isso aqui, prestando atenção nesses pontos aqui, quantos de nós não pensa, né? A gente pensa com a gente mesmo, o quanto a gente ainda precisa modificar, né? O quanto a gente ainda precisa trabalhar todos esses pontos dentro da gente. Não dar ouvidos a injúrias, desconhecer o ódio, esquecer as ofensas, que por vezes é o mais difícil. Não mudar seu roteiro de amor. Esse não mudar esse roteiro de amor às vezes a gente está ali, né, seguindo ali aquela trilha, aquela caminhada, e de repente acontece alguma coisa e a gente se perde, a gente para, a gente muda a nossa rota. Esse roteiro que a gente estava trilhando, a gente se perde. Também é um ponto para a gente analisar, para a gente prestar atenção. Se foi caluniado, deve ser um perdão volante. Ser aquele que não se ofende com a maledicência. Então esses pontos aí é pra gente pensar, pra gente analisar como que a gente vai conseguir vivenciar isso verdadeiramente na nossa caminhada terrena, né? E aí ele vai seguir aqui, olha só. O médium, especialmente, né, já que a gente está estudando o livro dos médiuns, a gente está aqui refletindo sobre a mediunidade também, né? O médium, especialmente, tem o dever de avigorar-se todos os dias na caridade, porque ela é a sua defesa contra todos os ataques dos que ignoram sua missão. Esse ponto aqui mexeu um pouquinho comigo. Porque realmente, né? O médium, especialmente, tem o dever de avigorar-se de todos os dias na caridade. Quer dizer, né, se dedicar realmente, especialmente, à vivência da caridade, como Cristo nos ensinou, porque ela é a sua defesa contra os ataques daqueles que ignoram sua missão. Quantas vezes nós somos atacados, né, por aqueles que fazem a mínima ideia do que seja a doutrina, a mínima ideia do que seja a mediunidade? Quantas e quantas vezes? Mas a caridade é a nossa defesa. Eu acho que os grandes médiuns aí que nós temos como exemplo, ou que nós admiramos pela missão, traz na sua vida, né, na sua marca, a caridade, né? Porque foram que realmente os defenderam durante a sua missão. Tem um comentário aqui, deixa eu voltar um pouquinho, da nossa amiga espírita, tá aí com a gente. Bom dia. Temos que ter muita certeza do nosso propósito para não cair nisso. Realmente bem difícil. Certeza do nosso propósito, com certeza, né? Vacilar, às vezes a gente até vacila, mas a gente não pode deixar com que isso seja aquela porta aberta que vai
realmente nos tirar ou vai nos distrair do que nós estamos aqui concentrados para fazer, né? Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Nós estamos sujeitos aí, pessoal, a muitas coisas, mas a gente precisa se lembrar da nossa crença, o que ele falou lá mais cedo, né? Com relação à crença. Crer, somente crer, né? É pouco, a gente precisa realmente fazer esse movimento de transformação, porque realmente vai ser o que vai nos defender aí de tantas e tantas situações, de tantas e tantas coisas aí do mundo, ou enfim, de várias e várias situações, para que a gente não se desvie do caminho do nosso trabalho, que nós nos propusemos a fazer, né? Então isso é muito importante, a gente não deixar com que isso nos retire do nosso caminho. Comungar com o amor é acender a luz na intimidade, é tranquilizar com isso a consciência. Os seres humanos gostam da palavra consolo, é por isso que Jesus prometeu que mandaria outro Consolador para ficar para sempre com todos os povos, e no silêncio dos seus pensamentos deve ter dito secretamente, como e certamente um instrutor, no sentido de reviver tudo o que tenha dito, né? Então a doutrina vem nos reviver todos os ensinamentos do Cristo. A mediunidade tem variados aspectos, mesmo nascendo de uma só fonte de vida, para demonstrar a verdade. Até hoje, a doutrina dos espíritos desperta os homens por fenômenos de cura e aparições dos chamados mortos. As casas espíritas estão cheias de almas em busca de passe, do remédio e das comunicações dos entes queridos, ao passo que deveriam buscar o consolo na verdadeira educação, que verte das luzes superiores, das lembranças do Cristo em todas as mensagens, demonstrando o valor do que ele disse. Mesmo assim, todas essas provas da imortalidade da alma fazem efeito, quando esta se encontra com maturidade de sentir a verdade. Então, olha o passo, né? Até para a gente conhecer a verdade, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que buscar e realmente, com a maturidade, nós vamos sentir essa verdade que ele está dizendo aqui. Todos aqueles que contestam o que não conhecem e que não pesquisam com sinceridade, onde sempre trabalhou o bom senso, vive dentro do vazio que a sua própria consciência desaprova. Na sequência daquilo que aceitamos, deve haver a ponderação, que está na lei de equilíbrio, mas nunca desistir de estudar. Quer dizer, né, pessoal, a busca constante, né, das reflexões, do estudo, olha o quanto ela é importante. O progresso espiritual não quer saber e não depende de religião alguma, nem de filosofias vigentes ou ciência do mundo, porque é Deus ordenando que se aprenda mais. Lembremos Lucas nesta referência, e aí ele vai citar um trecho de Lucas, né? Quando Lucas, lá no capítulo 5, no versículo 38, né, do Evangelho de Lucas. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então ele vai citar essa frase e vai fazer uma comparação aqui embaixo, logo abaixo. A frase, lembremos Lucas nesta referência. E aí, abre aspas, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Fecha aspas. Quem quiser ler o trecho completo, tá, pessoal? Tá lá em Lucas, capítulo 5, versículo 38. E aí ele vai fazer essa reflexão do vinho aqui. A doutrina espírita é um vinho novo na sua substância espiritual, colocada em mentes novas, mentes renovadas em Jesus, já com as velhas concepções esgotadas e o celeiro de ilusões desfeitos, para receber a fé e a ciência na plenitude que a sua elevação comporta para a paz das suas conquistas. Olha que bonito isso, né? Eu vou até repetir esse trecho. A doutrina espírita é um vinho novo na sua substância espiritual, colocada em mentes novas, mentes renovadas em Jesus, pessoal. Olha o quanto é importante isso.
mentes renovadas em Jesus, já com as velhas concepções esgotadas e o celeiro de ilusões desfeito, para receber a fé e a ciência na plenitude que a sua elevação comporta para a paz das suas conquistas. Então, Jesus novamente não nos impõe, né? não força. Nós vamos recebendo tudo aquilo conforme nós suportamos, conforme nós temos a capacidade de suportar, né? E aí ele segue: não queremos aqui violentar consciência alguma, e sim dar um toque nas mesmas. Se houver algo de interesse e que o entendimento ainda não aprendeu, que continue analisando, de modo a não vir a ser apanhado combatendo as leis naturais. Onde houver amor, que se fique aí, para poder aprender a amar com a grandeza da alma. Entra em comunhão com Jesus e deixa-o inspirar-te nos teus caminhos, que novos horizontes se abrirão à filosofia da tua mediunidade. Entra em comunhão com Jesus e deixa-o inspirar-te nos teus caminhos, que novos horizontes se abrirão à filosofia da tua mediunidade. Pessoal, isso que ele está dizendo aqui, entra em comunhão com Jesus. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós entramos em comunhão com Jesus? Como nós nos conectamos com esse Espírito tão excelso, tão grandioso, tão iluminado, que é o Cristo? Entra em comunhão com Jesus e deixa-o inspirar-te nos teus caminhos. Eu não vou dar a resposta aqui, eu vou deixar essa reflexão em aberto para vocês. Como que nós entramos em comunhão com Jesus? Como que a doutrina espírita nos ensina essa comunhão? Nós estamos deixando Jesus inspirar os nossos caminhos aqui na Terra, pessoal, nessa experiência reencarnatória que nós estamos vivendo. Nós estamos nos lembrando desse guia, desse modelo que é Jesus para todos nós. E aí, a gente conseguindo essa comunhão, essa inspiração para os nossos caminhos, novos horizontes se abrirão à filosofia da nossa mediunidade. Ele fala da tua, né? No sentido, né? De nós que estamos lendo e estudando a obra. Novos horizontes se abrirão à filosofia da tua mediunidade. Então, como seria isso, né? O João colocou para nós aqui, através do amor na prática do bem. Olha só, amor na prática do bem, né? A caridade mesmo. A Sônia colocou uma prece à caridade. Amiga espírita, praticando seus ensinamentos, dando amor, entendendo todos como irmãos. Essa é uma forma, né, de entrar em comunhão com Jesus. Glorinha Mendes, através da fé, do amor e da caridade. A fé, amor e caridade, tá vendo? São exemplos muito fortes que o Cristo deixou para nós e que o Espiritismo veio nos relembrar, veio nos ensinar. As comunicações, pessoal, as obras, veio para nos lembrar. A passagem dele aqui entre nós foi muito importante. Deixou realmente um exemplo vivo. Não é algo pra gente, não é algo abstrato, né, que a gente lê em algum lugar. Ele veio e deixou isso marcado para todos nós, né? Deixou mesmo o exemplo vivo. A Márcia colocou para nós acreditar, confiar e amar. Olha só, acreditar, né? Porque quando a gente crê, nós fazemos um movimento, ou devemos fazer esse movimento dentro de nós. Confiar, que é a fé, e amar, que é o ensinamento maior do Cristo. Então olha aí, quantas respostas bonitas, né? E realmente importantes para a gente relembrar. Porque esse entrar em comunhão, né, vai automaticamente nos deixar, né, inspirados nos caminhos que nós devemos percorrer, que nós viemos percorrer aqui na Terra, sobre as bênçãos de Deus. A Adriana colocou para nós oração, estudando os seus ensinamentos e aplicando eles, né? Então, estudar, refletir e viver, né? Tudo que a gente está lendo, que a gente está estudando, que a gente está aprendendo. E a oração, a prece, né? Que é essa comunicação, que é essa ligação direta que nós temos com Jesus, com Deus, com Maria, com a espiritualidade. Então nós não devemos nos esquecer e abrir mão disso,
porque cada vez mais que a gente buscar esse contato, buscar essa ligação, pessoal, nós vamos realmente estar nessa comunhão com Jesus e com os bons espíritos, a nos ajudarem a seguir o caminho. Pessoal, vamos avançar então para o capítulo 15. Quem quiser comentar aí depois. Fernanda colocou para nós aqui: a comunhão é ter a audição do amor, absorver o amor e não nos deixar envolver pelo sentimento da raiva ou negação. Audição do amor, eu gostei dessa expressão, a audição do amor. Por vezes a gente está tão assim desligado mesmo, né? E às vezes a gente não presta muita atenção, mas ouvir o amor, né? A audição do amor, absorver o amor e não nos deixar envolver pelo sentimento da raiva e negação. Então às vezes a gente passa por situações, né? A vida que a gente se deixa envolver por isso, né, pessoal? Mas vamos nos lembrar do que a gente acredita. Qual é a nossa fé? O que a gente acredita mesmo? O que realmente faz a diferença para a gente poder seguir a nossa caminhada? A doutrina espírita, ela é esse diferencial? Com certeza é para todos nós, né? Então vamos buscar o estudo, né? Vamos buscar seguir as orientações que a espiritualidade nos passa, né? O estudo constante é uma forma também da gente se manter nessa comunhão aí, né? Que ele fala dessa comunhão com Jesus. Deixa eu ler o comentário aqui da Ivanete. Quando reconhecemos em nós algo negativo, penso que já estamos progredindo, pois a partir daí podemos nos conscientizar que temos que melhorar cada vez mais. É verdade, né? Porque muitas vezes a gente nem vê, a gente nem percebe. E aí que está o perigo. E quando a gente não vê, a gente não sabe, a gente não percebe, a gente vai errando aí sem ter ideia, né? E errando muito. Então, quando a gente erra e toma consciência que a gente errou, a gente vai tentar, de alguma forma, modificar isso, né? E é essa a intenção, que a gente possa realmente modificar e aprender com o que a gente errou. Vamos avançar então lá para o item, lá para o capítulo 15, onde vai ser analisado até o item 19. Do item 16 até o item 18, pessoal, Kardec vai citar aqui alguns fenômenos espíritas e como eles foram tratados aí quando não se tinha o conhecimento que até então, né, se teria com a codificação, né? Ele vai citar os fenômenos magnéticos, né? Ele vai citar outros pontos aí que eu acho que vale a pena a leitura. Quem puder ir ler com bastante cuidado aí o item 16, 17, lá no final do item 17, olha só o que ele vai dizer pra gente fechar essa parte, porque aí nós já vamos entrar no capítulo 3 já. Olha só o que ele vai dizer no finalzinho aí do capítulo 2, no último parágrafo. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas justamente porque parecem escapar à lei comum e não se dá conta de entendê-los. Dê-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que as pessoas não se satisfazem com palavras vazias é uma poderosa fonte de convicção. Assim, vemos todos os dias pessoas que não foram testemunhas de fato algum, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever e que estão tão convencidas quanto nós apenas porque leram e compreenderam. Se devêssemos criar somente no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Pessoal, olha que importante essa reflexão aqui que ele faz no finalzinho do capítulo 2. Então, novamente, né, ele reforça que os fenômenos espíritas são contestados porque as pessoas ainda não se deram conta ou se interessaram por compreendê-los.
né? Então, dando a elas uma base racional, que é a proposta da doutrina espírita, né? A gente raciocinar sobre o que a gente está vendo, sobre o que a gente está observando, a dúvida vai cessar, né? Outro ponto que ele elenca aqui com relação à palavra. Vamos lembrar qual o contexto histórico que Kardec está inserido lá no século XIX, França, né? Um país com muito estudo, né? A Era das Luzes ali. Ele fala sobre a importância da palavra e que muitas pessoas não viram nenhum fenômeno, mas entenderam e compreenderam a importância, né? E realmente acreditaram pela seriedade que foi tratado. Então, olha só, né? A palavra como uma fonte poderosa de convicção. Então, foi feito um estudo sério, uma análise séria, e isso foi bastante para que muitas pessoas que não viram nenhum desses fenômenos espíritas serem convencidas de que realmente eles procedem e que não é nem algo maravilhoso e nem algo sobrenatural. Então, e ele termina, né? Se devêssemos crer somente no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Isso serve muito pra gente, né? Quando a gente está na casa espírita, pessoal, dando o exemplo aqui, nós, mesmo quem é médium, né, tem alguma mediunidade mais ostensiva, né? Nós vemos tudo o que está acontecendo. Quem não é médium vidente, médium audiente, está vendo tudo que está acontecendo ali? Eu sou médium, mas eu não tenho essa capacidade de estar lá na casa espírita e ver espiritualmente tudo que está acontecendo ali. Mas, como ele colocou aqui, se devêssemos crer somente no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Então a gente precisa ver com os olhos para a gente acreditar? Então eu estou ali, né, dentro de uma reunião, dentro de uma atividade, e a gente percebe, a gente sente que aquilo ali realmente procede, que aquilo ali realmente é sério, que aquilo ali realmente, né? Então é bem isso que ele está dizendo aqui no finalzinho do capítulo 2, para a gente poder pensar e refletir o quanto é importante a gente também, além do estudo, além da continuidade, né, ao longo dos anos, ao longo aí da vida, né? A gente está estudando, a gente está pesquisando, a gente está dentro de uma casa espírita, que é importante, né? Tem a sua importância como convivência, como aprendizado. Muitas coisas a gente aprende ali na prática, né? Ali vivenciando a experiência de uma reunião, enfim. Então tudo isso aí a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada, e nem tudo a gente vai realmente ver com os olhos, como ele coloca aqui. Então, mas a gente vai entender, vai compreender aquilo que está acontecendo e vai realmente entender a grandiosidade de Deus, né? A grandiosidade da oportunidade que nós temos de ser espíritas nessa encarnação, e isso fazer diferença para a gente, né? Para a nossa caminhada, para a nossa modificação moral, para a nossa transformação, né? E que isso conte para a nossa caminhada evolutiva. Então, esse último parágrafo aí, eu achei ele sensacional, porque realmente Deus, eu acho até que, né, não permite que a gente veja tudo para que a gente possa acreditar, para que a gente possa construir a fé dentro de nós, essa fé verdadeira, raciocinada, consciente. E aí sim a gente vai conseguindo seguir aí a nossa caminhada, avançando na medida do que for possível, né? Entrando lá então no capítulo 3, antes de entrar no item 19, que é o item que nós vamos estudar aqui no capítulo 15, olha só o que Kardec diz para nós lá no item 18, antes de entrar no item 19, rapidinho. No final do segundo parágrafo. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso, e é sobretudo em suas consciências que convém analisá-lo. Consequências.
Seu campo é imenso e, sobretudo, em suas consequências que convém analisá-lo. A crença nos espíritos forma, sem dúvida, sua base, mas ela não basta para formar um espírita esclarecido, assim como a crença em Deus não basta para formar um teólogo. Olha que comparação interessante, né? Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino para se alcançar de maneira mais segura a convicção. E aí, entrando já no item 19, que é o que nós vamos analisar aqui com Miramês, olha só. Eu acho importante a gente compartilhar o item 19 para a gente poder entender melhor o que Miramês vai dizer para nós. Olha só. Em geral, acredita-se que para convencer basta mostrar fatos. Este parece, com efeito, o caminho mais lógico. No entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente se encontram pessoas a quem nem mesmo os fatos mais patentes convencem. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. E aí ele vai fazer um comentário aqui logo à frente. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária, é uma consequência, não é o ponto de partida. E justamente aí está o erro em que se cai, o qual muitas vezes leva ao fracasso com certas pessoas. Como os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é, pois, a existência da alma. Então, olha só, quando a gente vai começar aí essa compreensão, olha como ele vai trazendo para a gente poder realmente entender com mais profundidade. Então, a gente não... acreditar ou não nos espíritos é secundário, mas o primeiro ponto aqui que ele coloca é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que seres vivam fora do mundo material se acredita que ele mesmo é apenas matéria? Uma pergunta. Outra pergunta. Como pode acreditar em espíritos ao redor de si quando não acredita ter um em si mesmo? Em vão se acumulariam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Ele as contestaria todas, porque não admite o princípio. Qual é o princípio? A existência da alma. Todo ensino metódico deve proceder do conhecido ao desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partam, pois, da matéria e esforcem-se, antes de mais nada, por convencê-lo de que há nele, fazendo com que ele observe, alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos por torná-lo espiritualista. Então é o primeiro ponto aí. Mas, para isso, é preciso recorrer a outra ordem de fatos, a um ensino todo especial, a que se chega por outros meios. Falar-lhe de espíritos antes que esteja convencido de haver alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Assim, antes de tentar convencer um incrédulo, mesmo por meios de fato, convém certificar-se de sua opinião sobre a alma, isto é, se ele crê na existência dela, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se a resposta dele é negativa, seria perda de tempo falar-lhes de espíritos. Esta é a regra geral. Não dizemos que não haja exceções, mas nesses casos, provavelmente, há outra razão que o torna o incrédulo menos refratário. Então, olha que parágrafo, né, pessoal? Que trecho importantíssimo. Então, a gente às vezes, né, tem essa vontade, esse ímpeto de tentar explicar ou tentar, né, conversar com alguém que não acredita, ou às vezes alguém pergunta para nós alguma coisa. Então, sempre tem
pode acontecer esse diálogo. Então Kardec orienta a gente aqui. Se a gente chegar para alguém que nunca leu, que não estuda ou que não acredita e falar de espíritos, como que seria isso? Então ele vai trazendo essa percepção do que nós podemos, como nós podemos começar o assunto, abordar esse assunto. Começar pela existência da alma. Será que essa pessoa materialista que não acredita no mundo espiritual, não acredita na espiritualidade, ela consegue se perceber como um ser espiritual? Será que ela consegue, ou pelo menos começar, né, como ele diz aqui, começar a refletir sobre o que é a alma? Existe a vida após a morte? Existe quem morre deixa de existir? Como que é isso? Então, são perguntas, são questões, por mais que dentro da doutrina espírita nós temos o vocabulário, a gente tem a prática, né? A gente sabe aí um pouco, pelo menos um pouco, de como funciona a dinâmica, a gente já vai direto, né? A gente já usa as palavras, a gente já vai no ponto. Então, Kardec vai orientando a gente aqui a como a gente trata esse assunto. Trazer essa pessoa para ela refletir sobre... Às vezes ela não vai pensar sobre espíritos nesse primeiro momento, ou sobre a doutrina espírita, mas ela vai pensar em algo um pouco maior, um pouco mais abrangente, que vai pegar mais coisa. Por isso que ele usa o termo aqui, né? Antes de torná-lo espírita, esforçar-vos por torná-lo espiritualista. Vocês lembram lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec explica sobre espiritualismo, sobre espiritismo, ele vai explicar ali os termos e vai ajudar a gente a entender, ele vai falar sobre a alma também. Quem tiver dúvida, releia lá a introdução do Livro dos Espíritos. É muito interessante como Kardec vai pontuando ali para a gente poder compreender melhor. Então, uma pessoa que não acredita em nada, pessoal, para a gente mostrar a ela a visão que a gente tenta, né, com estudo, com esforço, entender, às vezes é um pouco mais complicado mesmo. Então ele dá essa dica: vamos refletir sobre esses outros pontos, vamos tornar essa pessoa espiritualista. O que é essa pessoa espiritualista? Se ela acreditar na existência da alma, já é uma diferença, já vai começar esse processo de entendimento. Depois, né, ao longo do tempo, conforme for as expectativas, conforme for a intenção, vai vindo mais coisas, né? E aí ela pode se direcionar ou não para a doutrina espírita. Então, esse parágrafo aqui eu achei ele muito importante para a gente, e nos alerta, né? Às vezes a gente vai abordar esse assunto, a gente vai falar sobre esse assunto, e a gente às vezes aborda de uma forma que não vai trazer a pessoa, né, para ela poder pensar, para ela poder refletir. Então, essas orientações aqui são muito preciosas porque vai ajudar a gente a conversar, a gente a entender e a gente não impor também, né? Por vezes a gente talvez impõe, tem que ser assim, é isso, é aquilo. E a gente tem que respeitar a percepção do outro, né? O outro tem uma percepção, cada um de nós temos um nível de percepção, né? E aí isso vai sendo aos poucos modificado, afinado, trabalhado, com muito estudo, com muita dedicação, com a prática também na casa espírita, que faz diferença pra gente, que ajuda tanto a gente. E aí cada um vai trilhando esse caminho. Eu vou voltar um pouquinho rapidinho aqui para nos comentários. A nossa amiga Aninha do Cantinho Espírita está aí com a gente. Seja bem-vinda, Aninha. Ela colocou para nós aqui: está aí a pandemia e a ciência para mostrar que nem os fatos serão suficientes. As pessoas realmente não estão... A pessoa realmente não está aberta a isso, é verdade, né? Então a pandemia é um grande exemplo aí de que mesmo com os fatos concretos, né, de estudos e tantas, né, situações que estão ocorrendo, e mesmo assim muitos ainda não acreditam, infelizmente, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Aninha colocou para nós: despertar o senso de eternidade também é um ponto importante, né, referente a esse trecho aqui do item 19. Não o item 19 inteiro, né? O final aí do item 19. Despertar o senso de eternidade. Certa vez eu conversei com uma pessoa muito próxima a mim, que não é espírita, e essa pessoa me perguntou algumas coisas assim, mas no sentido de curiosidade mesmo, né?
Eu nem lembro exatamente qual foi a pergunta que a pessoa me fez, mas eu lembro que no meio da nossa conversa, eu comentei o seguinte: você e a sua família, vocês são espíritos amigos, são espíritos, né, que têm laços, né, de ligação fortes, e é uma família muito unida, uma família muito equilibrada. E aí eu só mencionei isso, vem de outras experiências, e essa pessoa achou muito interessante, porque ela sentiu, eu acho que despertou isso que a Aninha falou aqui, do senso de eternidade. Tipo assim, essa ligação que eu tenho com a minha família, com seres que eu amo e que são seres muito ligados a mim por laços de amor e tudo, isso vem de um outro momento. Essa pessoa teve essa percepção, né? Esse senso de eternidade começou ali a aparecer, e isso foi bem legal. A Micheline colocou para nós justamente isso. Semana passada passei por esses questionamentos. A amiga espírita colocou para nós: eu não tento convencer ninguém, e tem 2 pessoas na família. Às vezes o apego material é tão grande que não acreditam nem em Deus. Acontece, né? Então a gente precisa aí equilibrar, né? A gente precisa ter esse cuidado aí. A Micheline colocou para nós aqui também: o que argumentei é que primeiro devemos compreender a imortalidade do ser. É o primeiro ponto, né? Para a gente poder, então, avançar com essas reflexões. Se a gente não acreditar na existência da alma e nessa imortalidade, o resto fica fora de contexto, né? Fica meio... A Aninha colocou para nós aqui: a minha mãe às vezes me chama para conversar, mas parece que bate a cota dela e ela muda de assunto. Chega um ponto que, né, Aninha, que o assunto ele não avança, né? Ele não acontece. Mas só de poder ter essa conversa já é um ponto bom, né? Já é algo positivo. Por mais que às vezes não vai avançar muito, mas só de ter esse espaço, ter essa oportunidade já é algo importante. Deixa eu voltar aqui. Como a amiga espírita colocou para nós aqui, a gente tem que segurar para não falar, né? Para não falar só disso, é verdade. A gente às vezes gosta muito de falar, gosta muito de... eu vejo até além de falar, é de compartilhar as coisas que a gente percebe, que a gente sente, que a gente consegue perceber, né? A gente quer compartilhar isso com as pessoas. A Aninha colocou que ela fica meio nervosa quando bate a cota dela. Flávia e eu. E tá tudo bem. Bora falar de outras coisas. Mas ela que pergunta, né? E geralmente eles perguntam mesmo, é verdade. A Priscila tá aí. Bom dia, saudades também. Então, pessoal, é um assunto assim até interessante, né? Mas como é bom a gente ter a codificação para nos ajudar a pensar sobre isso também, porque às vezes são coisas que nós já ali no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa, às vezes a gente quer de alguma forma refletir também, né? E aí Kardec já na própria codificação ele já traz isso pra gente, já traz essas reflexões. Vamos entrar então lá no que Miramês vai dizer para nós sobre esse item até o 19? Olha só. Ele vai chamar de espiritualista, né? Que é o termo que Kardec vai usar aqui. Antes de torná-lo espírita, esforçar-vos por torná-lo espiritualista, né? Que é um contexto um pouco mais abrangente para depois a gente, então, compreender de forma mais pontual a contribuição que a doutrina espírita traz para a humanidade, né? Se pretendes estudar a doutrina dos espíritos, compete a ti cientificar-te do espiritualismo em geral, e que não sejas dado à obstinação acerca dos conhecimentos sobre as ciências espirituais que estão no mundo. Por esses conhecimentos, podes valorizar a doutrina dos espíritos, mensageira das verdades do além. Ela não vem renovar a lei, mas, como disse o Evangelho, dar-lhe cumprimento,
porque o Espiritismo é um revelador por excelência. Cumpre a ti adotar os meios que o bom senso te mostra, estudar sem paixões, analisar sem fanatismo e recolher as informações sem desespero, porque a vida te responderá o que queiras perguntar-lhe, se não saíres das normas da harmonia. Paulo de Tarso nos manda ler de tudo e tirar de todas as leituras o que é bom, desde quando aprendamos a ler com equilíbrio e não sejamos influenciados por escritores desequilibrados, nem pelos próprios espíritos. Busca na profundidade do teu entendimento a luz que possa brilhar nos teus caminhos. Então olha só, pessoal, busca na profundidade do teu entendimento. Então a gente precisa realmente buscar, a gente precisa tirar um pouco dessa resistência. Não leio isso, não leio aquilo, não gosto. A gente lê, a gente tira aquilo ali, né? A gente entra em contato com o nosso entendimento. O que for bom, a gente absorve. O que a gente ainda não tiver capacidade de entender, e aí a gente segue, né? Busca na profundidade do teu entendimento a luz que possa brilhar nos teus caminhos, né? Existem certos materialistas de posição própria que resolvem negar a existência de Deus e, consequentemente, a existência da alma, por sistema. Acharam que era dessa forma e passaram a pensar assim, sem se preocuparem se a vida continua ou se termina no túmulo. Esse tipo de pensador nos parece mais um tolo, porque não deseja pesquisar o que pensa, nem mudar, quando sente que trilha por caminhos duvidosos. Existe uma força que a vida nos entrega, chama-se tempo. Olha mais uma vez, né? A gente refletindo sobre a importância do tempo. Para que discutir com quem não deseja conversar sobre a vida espiritual? É uma pergunta. Jesus já dizia que não devemos jogar pérolas aos porcos ou a quem desconhece seu valor. O tempo é precioso para que o desperdicemos. O que eu falei lá no comecinho da live, né? Algumas religiões ainda usam o tempo, que é uma coisa tão preciosa, tão valiosa, como ele coloca aqui. O tempo é precioso para que o desperdicemos. Eu não entendo a lógica, né, de que algumas religiões ainda se utilizam de o tempo que é tão valioso, que é tão importante para todos nós, independente de religião, independentemente de exclusivamente tudo, para atacar a doutrina espírita, ou para falar enfim, né? Então a gente se depara muitas vezes com muitas situações bem desagradáveis. Eu penso comigo, né? Eu penso, nossa, mas tem tanta gente precisando de um auxílio, tem tanta gente precisando de ajuda, tem tanta gente precisando, né, de uma orientação, de alguma coisa, e algumas religiões ainda se perdem nesse ciclo vicioso de ocupar o tempo, né, preparar um material, um vídeo, ou enfim, postagens, enfim, para falar, né, sobre a doutrina espírita, uma doutrina que prega o amor de Jesus, que prega os exemplos de Jesus. Então eu realmente não entendo a lógica. Então é uma forma de desperdiçar o tempo, né? Então eu lamento, né? Eu sinto pena, porque realmente é um tempo ali que poderia ser empregado em outra coisa positiva, né? O tempo é precioso para que o desperdicemos. Vamos nos lembrar dessa frase. Os obstinados nos seus programas de pensar desta ou daquela forma, sem ceder lugar a outras ideias mais lógicas e mais iluminadas, deixam aberturas para o orgulho e apegam-se egoisticamente às suas próprias deduções, sem que pensem pelo menos na verdade. Isso não importa para os espíritas. Importa cuidar dos que creem em Deus e nos espíritos e que desejam aprender as lições de Jesus. Olha que bonito, né? Isso não importa para os espíritos. Importa cuidar dos que creem em Deus e nos espíritos e desejam aprender as lições de Jesus pelos canais da doutrina dos espíritos, hoje em plena dimensão
das criaturas famintas do pão que desceu do céu. O interesse de convencer os incrédulos, desejando mostrar-lhes a luz, ficou no passado. Olha que bonito, né? Ficou no passado. Hoje essa opinião mudou. E aqueles que estão famintos das coisas espirituais vão chegando pela maturidade espiritual. A literatura espiritualista, e certamente a espírita, está enriquecida pelos processos mediúnicos, de forma tal que até os doutos estão se interessando, porque a leitura dos livros mediúnicos está ajudando todas as criaturas em todos os ramos de vida que levam. As mensagens abrem o caminho de todos os povos, dando-lhes maior segurança, maior credibilidade no que fazem e esperança no futuro. As sementes estão lançadas pelos espíritos, pelos processos do mediunismo, lei natural em todos os mundos. Pessoal, quando ele fala sobre as mensagens aqui, né? Realmente, né? Às vezes a gente está passando por... Às vezes a gente desanima, né? A gente entra em uma faixa aí um pouco difícil. Que não é fácil às vezes, né? Mas a gente entra numa faixa um pouco difícil, às vezes a gente desanima. E aí quando a gente lê uma mensagem, lê um livro, lê alguma coisa que realmente é o que ele fala aqui, abre os caminhos, dando maior segurança, dá maior credibilidade, faz a gente ter esperança no futuro. Quantas e quantas vezes, né, a gente lê uma mensagem, até mesmo ali durante a psicografia na casa espírita, a hora que a gente acaba de fazer a psicografia, que a gente vai ler a mensagem, aquela mensagem ali, ela calha, né? Ela cai realmente como uma luva para as nossas angústias, para as nossas preocupações, e nos dá esperança, nos dá sempre a certeza do amparo divino, do amparo da espiritualidade. Então eu me lembrei muito disso, o quanto é importante, né? Ele relembra aqui a literatura espiritualista e também a espírita, né? Mais focadamente na espírita, e que o processo mediúnico dessas mensagens realmente traz luz, traz esperança para todos nós. A gente não deve se esquecer disso. Então, quando a gente desanimar, quando a gente se sentir assim, nossa, meu Deus, né? Às vezes a gente fica assim. Vamos procurar um texto, vamos procurar uma leitura, algo que realmente vai nos inspirar, vai nos dar forças para a gente poder seguir adiante, né? Então é isso que ele está reforçando aqui para nós. O Espiritismo não veio antes para chegar na hora marcada por Jesus, quando disse a respeito do Consolador: não estamos classificando os que negam por sabermos que toda a incredulidade é falta de maturidade espiritual. A fruta, quando se encontra madura, deve logo sair da prisão da árvore, senão cairá por si mesma e não poderá servir de alimento. Os avisos já foram lançados ao mundo, de formas diversas, e o Cristo deseja que cada um abra os olhos nas linhas que correspondem à sua idade sideral. Não é mais época de provocar fenômenos para fazer alguém crer na sua própria existência. Passamos agora à educação dos povos, por meios que Deus acha conveniente. A massa está fermentada em todos os povos. Não é somente no Brasil que os espíritos trabalham para abrir os olhos dos cegos, nem destampar os ouvidos dos surdos. Este trabalho está sendo feito por todas as nações do mundo. Olha só. Veja o que Paulo diz. E aí ele vai citar uma frase de Paulo que está lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aí ele vai fazer uma reflexão sobre essa frase. Olha só o que ele vai dizer. Se nós somos filhos de Deus e dele é a terra e a sua plenitude, nos resta entender que somente ele tem o poder de mostrar aos seus filhos os caminhos da vida. Nós saímos dele e vivemos nele, queiramos ou não, né?
Aos espiritualistas que já se iniciaram na vida espiritual, convidamos a lerem a doutrina dos espíritos, para melhor se enriquecerem, aumentando o celeiro da vida da sua consciência. Com esse cuidado, poderão equipar todos os veículos que lhes pertencem para a grande viagem para a eternidade. Olha que bonito, né? Então, se nós somos filhos de Deus e deles é a terra e a sua plenitude, nos resta entender que somente Ele tem o poder de nos mostrar, mostrar aos seus filhos os caminhos da vida. Nós saímos dele e vivemos nele, queiramos ou não. Então essa reflexão aqui também, ela vem a calhar muito, para que a gente possa não dar margem para a nossa própria incredulidade. Vocês já se depararam com a incredulidade mesmo para quem se diz espírita? Já? Eu já algumas vezes. Então, não é que a gente tem que acreditar em tudo o tempo todo, pessoal? Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que buscar realmente o estudo, buscar realmente a compreensão. Nós não vamos alcançá-las juntos, no mesmo nível, ao mesmo tempo, mas quando a gente busca, quando a gente está nesse exercício, nesse movimento, é muito perceptível, E a gente vai aí trabalhando todas essas nuances de entendimento que ainda habitam o nosso ser, Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos comentários. Rapidinho, pessoal. A Aninha colocou para nós aqui que lindo, amei essa passagem. Se a gente não tiver senso crítico, aceitamos qualquer coisa e viramos papagaios, é verdade. E só repete, mas não vive, não entende, não compreende, é verdade, Aninha. A Fernanda colocou para nós, é sempre o ego. E sempre o ego que sempre os fazem tolos, é verdade. O ego às vezes fala mais alto, A gente tem que ter muito cuidado. O João colocou para nós, temos que pensar e repensar nossos pensamentos sempre no amor, É um grande cuidado que nós temos que ter, nos lembrar principalmente do amor, para a gente poder então limpar os nossos pensamentos e transformar as nossas ações, A amiga espírita colocou para nós aqui, ouvi esses dias uma pessoa que negou cesta básica e roupas porque vinha de um centro espírita. É de se lamentar. Que pena, Que pena. É realmente de se lamentar. A Sônia colocou para nós, podemos ajudar essas pessoas com bons exemplos na fé, Tem aquela frase de Francisco de Assis, A nossa vida às vezes pode ser o único evangelho que alguém vai ler, Então, vamos tentar não ser exemplos para o outro, mas vivenciar, porque a gente vivenciando com a gente mesmo, automaticamente isso já vai ser visto, já vai direcionar, vai ajudar outras pessoas, A Aninha colocou para nós, lembrei do filme Nosso Lar, o Lísias dizendo, Lísias mesmo, dizendo a incredulidade acaba com a morte do corpo físico. Verdade. Acaba mesmo. Nos momentos difíceis, a fé dá aquela balançada, Verdade. Mas a gente pode até balançar, Mas a gente tem que retomar ali e entender o que realmente a gente acredita, A gente precisa retomar e não esmorecer, apesar de tantas coisas que estão acontecendo, A Ivanete colocou para nós, as oportunidades para a construção do bem procedem de Deus, o aproveitamento está em nós, Então, a nossa parte aí a gente não pode deixar de fazer. Pessoal, e aí, com relação, voltando aqui ao Livro dos Médiuns, com relação a esse ponto aqui, ao item 19, então o texto ele é bem claro, ajuda a gente a entender, a gente a lidar com essas dúvidas que às vezes aparecem, até dúvidas que nós mesmos ainda temos, Então é importante a gente sempre pensar, estudar, refletir, para que a gente possa assentar cada vez mais o que a gente conhece, o que a gente está vendo, o que a gente percebe, e ajudar quem também está nesse processo.
Eu não penso nem em quem está menos ou mais, mas assim, todos nós estamos vivendo esse processo de aprendizado aqui na Terra, né? Então, se a gente puder ser útil ao aprendizado do outro, porque o outro também é útil ao nosso aprendizado, então, e a gente vai caminhando juntos aí, né? Pessoal, aqui, né, com relação ao item 20 até o 23, só para situar vocês, que o nosso tempo está um pouquinho corrido, para a gente entrar já no capítulo 16, do item 20 ao item 23, o que vai ser falado aí que vale a pena a leitura, né? Todo mundo tem o livro dos médiuns aí, ou a maioria tem. Quem não tiver, pode baixar pela internet, é arquivo de domínio público. Dos itens 20 até o 23, o que Kardec vai trazer aí para nós de informações? Ele vai trazer as categorias de materialistas. Então ele vai citar aí rapidamente, só para situar vocês, lembrando que vale a pena a leitura, né? O primeiro ele vai citar os materialistas dogmáticos, ele vai explicar o que é esses materialistas dogmáticos, os materialistas indiferentes e os materialistas incrédulos de má vontade. Então ele vai explicar aí direitinho no item 20, 21 e 22. Ele vai explicar com bastante cuidado aí para a gente poder entender essas categorias. Sobre o item 23, que é o que Miramês vai analisar lá no capítulo 16, ele vai falar sobre o materialista incrédulo por interesse ou má fé. Eu acho, assim, na minha humilde percepção, é o que eu mais percebo, assim, em muitos lugares. Materialistas incrédulos por interesse ou má fé. E aí ele explica aqui um pouquinho para nós, olha só. Estes sabem muito bem o que esperar do Espiritismo, mas o condenam ostensivamente em razão de interesses pessoais. Deles não há nada a dizer, como não há nada a fazer a seu respeito. Então, olha só, eles sabem muito bem o que esperar do Espiritismo, mas o condenam ostensivamente em razão de interesses pessoais. É o que eu realmente mais percebo aí nas minhas reflexões. Vamos entrar lá então, rapidinho. Capítulo 16, aqui do Filosofia da Mediunidade. Olha só o que ele vai dizer. Cabe-nos falar sobre a lei que a tudo impulsiona para frente, que se chama progresso, e que sempre se encontra em conexão com a ordem. Acompanhando o progresso, a mediunidade avança, clareando-se cada vez mais e aprimorando-se em todos os rumos, para melhor revelar as particularidades das leis universais. Através dela, os seres encarnados encontrarão os meios mais acertados de trabalhar, buscando no coração os sentimentos mais puros na fonte divina do amor. O materialista, hoje ou amanhã, entrará no desencanto das suas falsas afirmativas. Materialista é quem vive na matéria. Quando passar para outra escala da vida, pela força do progresso, já pensará de outra forma por respirar em outra dimensão, que é o que a Aninha lembrou a gente lá do nosso lar, quando o Lísias faz aquele comentário, né? A criança pensa de um modo, o jovem de outro, e o homem adulto, avança diferentes meios de sentir a vida. Olha essa comparação também que ele faz, né? A reencarnação nos leva sempre mais além. Cada vez que tomamos um corpo físico, vamos deixando para trás o que não mais convém viver nem pensar. Isso está na lei do crescimento espiritual. Todos emergimos da simplicidade e da ignorância, porém não ficamos lá. A lei de Deus quer que despertemos nossos valores morais e espirituais, guardados em nosso íntimo pelas mãos de Deus. Como negar
o que o Criador estabeleceu na criação? É uma pergunta. Como negar a própria criação visível se não fomos nós que a fizemos? Como já falamos, os que negam são muitos. No entanto, eles vêm de um só rebanho, aquele que ainda não despertou os sentimentos de amor no coração. Os valores espirituais neles ainda dormem. Entretanto, o tempo deverá convencê-los de maneira que eles passem a sentir a verdade que tem o poder de libertar, iluminando a simplicidade e livrando-se da ignorância pelo saber. A doutrina dos espíritos repousa sobre bases religiosas, guardando no seu seio uma abrangente filosofia de vida. Em proporções científicas sem par, porque estuda, pesquisa e sente os caminhos da vida na teoria e na vivência. A mente humana cresce com o progresso, requerendo ideias novas e mais lógicas, como sendo alimento para a alma e força para o prosseguimento de sua jornada. Pessoal, a mente humana cresce para o progresso, né? Então, o progresso ele é inevitável. Nós podemos atrasá-lo, nós podemos retardá-lo, nós podemos... não quero saber disso agora, não quero pensar, não quero refletir, não quero nada. Tudo bem, mais uma hora a gente vai, né? A gente vai realmente se deparar com essa lei e nós vamos querer avançar, né? O Espiritismo a nenhuma ideologia combate, nem perde seu precioso tempo em desmerecer quem quer que seja, como outras atividades espiritualistas, mas dar-lhe seguimento, sustentando a existência de Deus, da alma e a comunicação da mesma com os homens. Isso não é novo no mundo, mas somente agora, com a doutrina espírita revivendo Jesus, a educação do mediunismo, que é aquela mediunidade primitiva que nós já estudamos, né? Isso não é novo no mundo, mas somente agora, com a doutrina espírita revivendo Jesus, a educação do mediunismo se processa com mais facilidade, sendo estudada amplamente nos livros da codificação de Allan Kardec. Nós, os espíritos desencarnados, por ordem de Jesus, estamos difundindo essa doutrina, mesmo dentro das nossas limitações, para que os homens entendam o Mestre dos Mestres, passando a copiar a sua vida, né? Um exemplo de Jesus mesmo. Os que deixam a doutrina dos espíritos por sofrerem decepções com algumas pessoas, olha o alerta aqui, pessoal, a advertência que ele coloca para nós. Os que deixam a doutrina dos espíritos por sofrerem decepções com algumas pessoas não estão compreendendo a missão do espiritismo. A doutrina dos espíritos não se encontra nas mãos das pessoas, nem sobre a orientação de organizações espíritas, mas dos espíritos benfeitores que a dirigem em nome de Deus. Ela rompe barreiras e cresce em todos os rumos, educando e instruindo as criaturas, por ser de origem divina. Para melhor compreender, observemos que quem a sustenta são as mensagens e os livros que vertem da espiritualidade superior, a mudar a vida dos homens, mostrando a eles o Evangelho em espírito e verdade. Então, olha o alerta aqui, né? E realmente tem muitos, né, Aninha? E aí a gente precisa muito... tem muitas pessoas que abandonam, né? Que deixam... porque sofrem alguma decepção, e enfim, né? A gente tem que ter muito cuidado para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso que ele está dizendo aqui, né? A doutrina dos espíritos não se encontra nas mãos das pessoas, nem sobre a orientação de organizações espíritas, mas dos espíritos benfeitores que a dirigem em nome de Deus. Ela rompe barreiras e cresce em todos os rumos, educando e instruindo as criaturas por ser de origem divina.
Então vamos fazer essa reflexão também, né? Pessoal, é muito importante. Aos médiuns que são muitas vezes injuriados, maltratados e perseguidos, desde que acompanham Cristo a serviço de Deus, nós lembramos o que disse Paulo. Ele vai citar uma frase de Paulo que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, para dar o exemplo de discípulo do Mestre em todas as circunstâncias da vida, porque o progresso nos diz que devemos melhorar e não apenas falar muito de Jesus, mas vivê-lo em todos os instantes da nossa existência. Vou repetir esse finalzinho aqui. Para dar o exemplo de discípulos do Mestre em todas as circunstâncias da vida, porque o progresso nos diz que devemos melhorar e não apenas falar muito de Jesus, mas vivê-lo em todos os instantes da nossa existência. Então, o quanto é importante, né, não somente ler, estudar e falar, mas viver realmente, viver os ensinamentos. A doutrina espírita, ela nos relembra isso todos os instantes, todos os momentos, todas as mensagens, todas as comunicações que a gente, né, se depara, que a gente estuda, que a gente reflete. A vivência que nós temos na casa espírita, por vezes, não é uma vivência 100% do tempo cheia de flores. Nós passamos por desafios também. Todos nós estamos, né, de alguma maneira, superando desafios, e eles se apresentam também na vivência da casa espírita. Que a gente tenha capacidade de discernir, né, e de viver realmente o que Jesus nos ensinou, para que a convivência fraterna na casa espírita não seja desfeita, não seja afetada a ponto de alguém desistir, ou alguém abandonar, ou alguém deixar para lá, né? Vamos ter esse cuidado aí quando a gente retornar aos trabalhos na casa espírita, porque realmente é um lugar que nos ensina tanto, que nos dá a oportunidade do trabalho, não só para quem é médium, mas para quem está ali para receber também. Então fica essa reflexão aí, que é muito importante para todos nós. A live de hoje, o texto de hoje, eu acho que vale a pena a gente reler, todo mundo tem o livro dos médiuns aí. Quem não tiver a coleção e puder ler a coleção também, ajuda bastante a gente poder unir os dois textos, para ajudar a gente a pensar, a gente refletir, né? A Aninha colocou para nós aqui, vou voltar um pouquinho. Se a gente compreender que quem está nas casas espíritas também está nessa busca, se torna mais fácil. É verdade. Nós não somos seres perfeitos ainda. A gente precisa muita tolerância, a gente precisa realmente lembrar do Cristo. E aí é o que você falou, né, Aninha? Sempre lembro, sou trabalhadora do Cristo. A gente precisa se lembrar de que realmente qual é o nosso propósito, qual que é o nosso ímpeto de estar ali. E lembrar que a doutrina, ela vem para transformar isso, para modificar isso para nós, e para que a assistência do Cristo se estenda cada vez mais a mais pessoas. A Glorinha colocou: não vejo a hora de retornar aos trabalhos. Eu também não vejo a hora, espero que esteja próximo. E que a gente possa aí voltar para a casa espírita com a sensação de que nós não paramos nesse tempo todo aí. Nós estamos vivendo ainda a pandemia, né? Que a gente volte com a sensação de que nós vamos continuar, né? E que a gente não parou. Pessoal, vamos então nos preparar para a nossa live. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a presença da Aninha que está aí com a gente hoje. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelos comentários, pela contribuição, viu, Aninha? Adorei você estar aqui com a gente hoje. Todos vocês que estão acompanhando aí. Na semana que vem a gente vai retomar também com o livro dos médiuns. A gente vai estudar o item 27, 29
e o 31. Mas leiam, né, na sequência aí, até o item 31. Quem puder ler antes, fique à vontade, tá? Mas leia até o item 31, vai ajudar muito a gente a refletir juntos na live da semana que vem. Obrigado a todos vocês, Vanete, Neymar, Aninha, todos vocês que estão aí, Adriana. Vamos nos preparar para a gente fazer a prece, a Teresa também está aí. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar a nossa respiração, buscando limpar a tela dos nossos pensamentos, buscando elevar o nosso pensamento a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos amados mentores, esses amigos espirituais que Jesus permitiu caminhar conosco nessa encarnação. A esses mentores amigos, nesta manhã, elevamos o nosso pensamento, rogando graças, proteção a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de reflexões, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em Teu nome, Mestre, para aprender um pouquinho mais da Sua doutrina de amor. Te agradecemos por essa corrente de luz que nos liga neste momento e que nos liga também à espiritualidade superior, que neste momento, nesse instante, olha e vela por nós. Te pedimos, Mestre, nesse instante, para que visite os nossos lares, todos que estão acompanhando a live nesse instante, aos que vão acompanhar em outro horário, que possam receber nesse instante a Sua visita, a Sua presença, através dos nossos amigos espirituais. Que os nossos lares, Mestre, recebam nesse instante uma limpeza, uma ionização em todo o ambiente, que a gente possa respirar o ar do equilíbrio, da saúde física e espiritual, o amor, o afeto, que possamos juntos, nesse momento, nessa conexão que buscamos contigo, Mestre, buscar essa inspiração, essa vontade, esse ímpeto de caminharmos sobre a Terra de uma forma melhor, de uma forma mais humana, de uma forma a dedicar o nosso tempo também aos nossos irmãos, aos nossos familiares e amigos, a todos aqueles que solicitem a nossa ajuda, a nossa assistência. Que nós possamos estar atentos a esses chamados, a esses pedidos, e que possamos diminuir a dor do outro. Possamos ir de encontro àquele irmão que está em necessidade. Nem sempre é fácil despender um pouco do nosso tempo, das nossas demandas pessoais, mas inspirados em Ti, Mestre, te pedimos para que prestemos mais atenção e que possamos seguir caminhantes com essa intenção, certos que Tu caminha conosco. Nesse instante, Mestre Senhor da Luz, te pedimos a proteção para o nosso país que tanto sofre, pelos nossos irmãos do Haiti, pelo povo afegão que nesse momento sofre tantas dores, tantas tribulações, tanta violência. Te pedimos, Mestre, pela humanidade inteira, que neste momento chora de dor, sente o reflexo do ódio, da violência,
Que as suas mãos misericordiosas, Mestre, alcance todos esses nossos irmãos, a todos nós, aos que estão lutando pela vida nas UTIs, nos hospitais, aos que estão se recuperando, dê a eles a força e a esperança. E aqueles que partiram, Mestre, receba-os na sua infinita glória, que a espiritualidade amiga acolha a todos eles, na certeza do amparo do Pai. Te pedimos ainda para que derrame bênçãos infinitas sobre todos nós, sobre nossa semana, sobre nossas tarefas, nosso trabalho, nossos estudos, sobre os nossos familiares e amigos, sobre os nossos lares. Nessa corrente de amor e luz que estendemos a todos que estão junto conosco neste momento, que todos recebam em seus corações essa força, essa paz, esse amor infinito que verte do teu coração, Mestre. Esteja conosco, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. E na semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma manhã de estudo, para mais um momento de reflexões. Glorinha, obrigado, Socorro, Adriana, todos vocês que estão aí. Muita luz, muita paz, Micheline também. Todos vocês, que Jesus possa nos abençoar e nos dar forças para seguir adiante. Um abraço, Sônia. João, Lúcia, minha querida, saudades de você, um beijo especial, muita luz, muita paz para todos, Mônica também, e até a semana que vem. Tchau, tchau.